Vamos lá, Salmo 128. Nós estamos na série, sempre bom lembrar, né? Nós estamos na série Família Criada por Deus, desde fevereiro, ou seja, nós estamos no mês 9, então já são 8 meses pregando sobre família criada por Deus. Hoje é a 23ª pregação sobre esse tema. As duas primeiras foram pregações introdutórias, onde a primeira eu falei sobre por que pregar um ano sobre família criada por Deus. Na verdade, agora vai ser um pouco mais de um ano, né? Eu dei, se não me falha a memória, 9 razões pela qual vamos fazer isso. Estamos fazendo isso. Depois, na segunda pregação, cujo tema foi definindo família, né? Nós mostramos como que a palavra de Deus define família e por que isso é importante. Não sei se vocês vão lembrar, mas é importante porque nos nossos dias, na nossa geração, até mesmo o conceito de família tem sido mudado. As pessoas querem mudar o que significa uma família, a ponto de, não sei se vocês vão se lembrar, uma única pessoa sozinha ser considerada família, o que é um absurdo. Depois disso, vieram, hoje a 23ª, vieram 20 já são 20 pregações só sobre casamento, porque o casamento é que dá origem a uma família, o casamento já é uma família, né? Marido e mulher já são uma família, mesmo que ainda não tenham filhos, então a família nasce com o casamento, um casamento já é uma família, e na verdade o casamento é a base de toda a família, né? Por isso que estamos dedicando o tempo para ver o que a palavra de Deus fala, ensina sobre casamento. Hoje é a 23ª pregação e o tema hoje é casamento e dinheiro. Casamento e dinheiro. Vamos ler o Salmo 128, embora eu não vou começar a abordar ele agora, mas já vamos ler para não perder esse hábito de começar com a palavra de Deus, porque também é um meio de sempre lembrar de que a base de tudo é a palavra de Deus e a autoridade maior é ela. Salmo 128 todo, dos versos 1 a 6, diz assim: Como é feliz quem teme o Senhor, quem anda em seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Sua mulher será como videira frutífera em sua casa. Seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Que o Senhor o abençoe desde Sião, para que você veja a prosperidade de Jerusalém todos os dias da sua vida e veja os filhos dos seus filhos. Haja paz em Israel. Vamos orar mais uma vez e pedir o auxílio do Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, eis aqui a Tua palavra, Senhor. Fale os nossos corações nessa noite, nessa tarde. Instrui-nos através da Tua palavra, que é apta para nos corrigir, nos exortar, nos ensinar e nos tornar aptos para todo tipo de boa obra. Ensina-nos nessa noite a respeito da relação do casamento e do dinheiro, da família e dinheiro, Senhor. Possamos olhar até mesmo para o dinheiro da forma como o Senhor nos ensina a olhar através da Tua santa palavra. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Casamento e dinheiro. Começo dizendo a importância de tratar desse assunto. Porque em uma série sobre família criada por Deus, especificamente nós estamos na 2ª temporada de pregações, onde estamos falando sobre edificar o casamento. Por que falar de dinheiro é importante dentro do assunto de edificar o casamento? Bom, a primeira é que se você pesquisa na internet, e eu tenho feito isso desde que essa série começou, se você pesquisa na internet as principais causas do divórcio, as principais razões para o divórcio, os principais justificativas para o divórcio, em todas as listas que você encontrar, seja de matéria de jornal, seja de matéria em site de psicólogo, de terapeutas de famílias, de casais, de advogados, enfim, você pode pesquisar e ver listas de várias fontes. No top 5, na verdade, no top 3 de todas essas listas, vai aparecer dinheiro, finanças, dificuldade financeira, em outras palavras. Vai aparecer no top 5, no top 3 da maioria das razões para o divórcio, o dinheiro, né? Seja
a dificuldade financeira, seja a falta de dinheiro, ou seja, como nós vamos ver aqui, as divergências na maneira como os cônjuges lidam com o dinheiro. Portanto, se o dinheiro está na lista de razões que levam um casal, né, a se divorciar, o dinheiro é um assunto importante ao tratarmos sobre edificar um casamento e, como temos batido nessa tecla nessa série, edificar um casamento até que a morte o separe, porque essa é a vontade de Deus, né? O que Deus uniu, não separe o homem. Uma das matérias que eu separei, até a mais recente que eu achei, pesquisando novamente, é do jornal Estado de Minas, online, né, digital. A matéria é do dia 14/8/23, ou seja, do mês passado. A matéria falava sobre, uma espécie de, uma matéria baseada na entrevista com o advogado Fernando, e aqui eu não vou saber pronunciar esse sobrenome, Gevard, sei lá. Esse advogado Luiz Fernando Gevard, vou pronunciar dessa forma. Ele é especialista na área de direito de família, ele é advogado, possui mais de 35 anos de carreira e, segundo o seu próprio site, ele já atendeu mais de 5.000 casos nessa área do direito de família. Ele é graduado em Direito, em Economia, Administração de Empresa, Contabilidade e especialização em Mediação de Conflitos. Ou seja, é uma pessoa que, segundo o seu site, o site dele, vários jornais, televisão, sempre recorre a ele quando quer, né, a ajuda e a opinião e a direção a respeito de assunto dentro dessa área do direito. E aí essa matéria do Estado de Minas, que fala especificamente que as duas principais, segundo esse advogado, com mais de 35 anos de experiência, as duas principais razões para o divórcio é desajustes sexuais, ou seja, problema na área sexual, por isso falamos as 2 últimas semanas sobre sexo no casamento, e segundo ele, a segunda maior razão para o divórcio, segundo toda a sua vasta experiência, são crises financeiras. Então, olha para você ver, para um advogado especialista na área do direito da família, com mais de 5.000 casos atendidos, ele ranqueia essas duas principais causas do divórcio: desajustes na área sexual e a crise financeira, e o dinheiro. Na matéria, inclusive, ele vai dizer o seguinte, que não só crise financeira, a questão do dinheiro, das finanças, não é só, está tendo uma crise, por exemplo, como nós tivemos durante os 2 anos principais da pandemia, né, onde fomos obrigados a ficar em casa, a parar os serviços e tudo mais. Muitas famílias tiveram problemas financeiros por causa desse não poder trabalhar. Então, ele diz na matéria que não é apenas problemas financeiros nesse sentido, mas ele diz também que uma das coisas que gera crise no casamento é a maneira em que os cônjuges lidam com o dinheiro. Ele vai dizer, e eu vou voltar nisso mais à frente, ele vai dizer que às vezes um é mais controlador, o outro é mais gastador. E esse conflito na maneira de lidar com o dinheiro gera atritos no casamento que podem, e é uma das razões que mais leva um casamento ao divórcio. Então, se especialistas da área que trabalham anos na área e vários outros dizem que dinheiro é importante, é uma das razões do divórcio, então, sem dúvida nenhuma, numa série de pregações onde nós estamos falando sobre edificar um casamento até que a morte o separe, nós precisamos falar de dinheiro. Amém? Essa é uma razão mais da vida real, da vida prática, né? A outra razão é que a palavra de Deus fala sobre isso. A palavra de Deus, e como eu comecei dizendo, a palavra de Deus é o nosso fundamento principal. A palavra de Deus fala sobre essa relação entre família, casamento e dinheiro, né? Então poderíamos perguntar, a Bíblia fala sobre essa relação? Sobre como a importância do dinheiro na família e no casamento? A Bíblia fala, irmãos, e deixa eu dizer para você, por incrível que pareça, talvez pode parecer para você, ela fala muito. A Bíblia fala muito sobre dinheiro e planejamento financeiro. E mostra de forma, na minha opinião, indiscutível que dinheiro, controle financeiro, planejamento financeiro e família, casamento estão intimamente ligados. E é isso que eu quero mostrar para vocês nessa noite. Então vamos lá. O que a Bíblia nos ensina sobre a relação entre casamento e dinheiro? Antes de entrar, abre um parêntese aqui.
Irmãos, eu acho até que eu deveria dedicar mais tempo a isso. Quase que uma pregação inteira. Mas eu vou confiar de que você tem bom senso, né? Irmãos, parêntese, e que para mim eu não vou entrar nesse detalhe, mas está fundamentado em tudo que eu vou falar e apresentar aqui. No casamento, irmãos, só existe um dinheiro. Amém? No casamento, entre os cônjuges, só existe uma conta bancária. Só existe um dinheiro. Amém? Não tem meu dinheiro e seu dinheiro. Nessa série eu já falei para vocês que no casamento, segundo a palavra de Deus, não existe meu corpo, minhas regras. Porque a palavra de Deus diz, e eu já dediquei uma pregação inteira sobre isso, é a pregação A Profundidade no Casamento, para quem não viu e deseja voltar lá, onde eu mostrei que a intimidade que o casal tem no casamento, a ponto da palavra de Deus dizer que o meu corpo não é mais apenas meu. O meu corpo pertence à minha esposa e o corpo da minha esposa pertence a mim. Por isso que, irmãos, vamos lá, é questão de bom senso e eu acho que eu não preciso gastar tempo, não deveria, né? Eu sei que precisa, mas não vou gastar tempo tentando provar para você que se o meu corpo pertence à minha esposa, se a minha vida agora por inteiro pertence a ela e a dela a mim, ou seja, somos um só, não tem por que a gente tentar defender que existem dois dinheiros, amém? Que existe meu dinheiro e seu dinheiro. Portanto, fundamentado aqui em toda essa pregação está o princípio de que existe apenas uma finanças, apenas um dinheiro no casamento. Os dois trabalham, só existe um dinheiro. Apenas um dos dois trabalham, só existe apenas um dinheiro. Amém? Portanto, tudo que nós vamos falar sobre dinheiro está sobre esse fundamento de que vocês, cônjuges, vão ouvir tudo isso lembrando que só existe um dinheiro, só existe uma finança, só existe uma conta bancária. Então vamos lá, o que a Bíblia nos ensina? De tudo que a Bíblia nos ensina, eu resumi em três ensinos básicos, fundamentais, que você vai ver que tem vários outros dentro desses três, mas eu resumi nesses três. O primeiro grande ensinamento é que dinheiro é uma ferramenta para suprir necessidades básicas e servir a sua família. Vou repetir. O primeiro grande ensinamento bíblico sobre dinheiro e família é que o dinheiro é uma ferramenta para suprir necessidades básicas e servir a sua família. Em outras palavras, vocês cônjuges, você que quer se casar, você não pode esquecer, e até mesmo você solteiro, nós não podemos nos esquecer para que serve o dinheiro. Nós não podemos esquecer o lugar que o dinheiro deve ocupar na nossa vida. Que lugar é esse? O de servo. Vou usar uma palavra até mais forte, o de escravo. Amém? O dinheiro, irmãos, ele existe para ser o seu servo, para ser o seu escravo, para servir você. E dentro do assunto que estamos falando, o dinheiro, portanto, é uma ferramenta para suprir as necessidades básicas e servir, de modo geral, a sua família e ao seu casamento. Então, o lugar do dinheiro na nossa vida, irmãos, é esse, o de servo. Para isso, deixa eu voltar no Salmo 128. Nós lemos o Salmo 128. E eu vou ler novamente, rapidamente, principalmente os versos 1 a 3. Olha o que diz. Como é feliz quem teme o Senhor, quem anda nos seus caminhos. Verso 2. Você comerá do fruto do seu trabalho, será feliz e próspero. Sua mulher será como videira frutífera em sua casa, seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Para mim, o Salmo 128, e é por isso que eu escolhi para fundamentar tudo, o Salmo 128 resume muito bem, principalmente os versos de 1 a 3, essa relação de dinheiro e família. Por que eu digo isso? Também, na verdade, não foi nessa série. Na última série nossa, na penúltima, a série do ano passado inteiro, onde nós falamos um mês inteiro sobre trabalho, eu disse para vocês, não sei se vocês vão lembrar, quando eu disse a pregação Trabalho é de Deus, tem no nosso canal do YouTube também, eu disse que lá no Éden, lá no princípio da criação de todas as coisas, as duas principais e as duas primeiras principais coisas que Deus criou foi o trabalho e o casamento.
Deus cria o homem, põe ele no jardim e dá para ele um trabalho. Logo em seguida, Deus dá para ele uma esposa. Então essas são as duas principais instituições de Deus desde o princípio da criação. Trabalho e casamento. Nessa ordem. Trabalho, casamento. Por isso eu disse naquela oportunidade, se você quer se casar, primeiro arruma um trabalho. Porque é essa a ordem da criação. Trabalho e casamento. Mas nós vemos que desde o início da criação, trabalho e casamento estão intimamente ligados. Amém? Estão intimamente ligados. E Deus, em sequência, abençoa o casal para que tenha muitos filhos. Pois bem, aqui o Salmo 128 começa falando que o homem que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos, verso 2, ele vai comer do fruto do seu trabalho, vai ser feliz e vai ser próspero. Então, o homem abençoado por Deus, ele come do fruto do seu trabalho, ou seja, o seu trabalho prospera a ponto dele ver os resultados do seu trabalho, o fruto do seu trabalho. E isso traria para ele felicidade e prosperidade. E logo no verso 3, a Bíblia vai falar que, juntamente com isso, a sua esposa vai ser como uma videira frutífera, e a videira aqui é símbolo de alegria, né? O vinho na Bíblia é sempre tido como aquele que traz alegria, né? E era uma das principais, vamos dizer assim, fontes de renda das famílias. Então, a Bíblia está comparando a esposa como uma videira frutífera, aquela que vai trazer alegria, aquela que vai trazer abundância para a sua vida. E os filhos como brotos de oliveiras ao redor da sua mesa. Ou seja, o Salmo 128 nos apresenta novamente essas duas coisas. Um trabalho próspero, o qual te dá o fruto, e uma família abençoada. Uma esposa como videira frutífera e os seus filhos como brotos de oliveira. Percebe que para mim é claro a ligação entre trabalho e família? Percebe a ligação íntima entre trabalho e família? Deus está dizendo no Salmo 128 que as duas bênçãos daquele que teme ao Senhor, que resume todas as outras, é o trabalho próspero, dando a você o fruto dele, e uma família abençoada, esposa e filhos abençoada. Portanto, e nós percebemos, não sei para você, mas para mim fica implícito aqui a forma como comer o fruto do trabalho, ser feliz e próspero como resultado do trabalho, está intimamente conectado a você ter uma esposa e ter filhos também abençoados e prósperos. Em outras palavras, o ponto que eu quero resumir aqui, o propósito do trabalho, irmãos, é servir a sua família. O propósito do trabalho, o homem que teme e colhe do fruto do seu trabalho, ele é feliz, ele é próspero, e um dos motivos, e aí ele pode prover a ponto de suprir as necessidades básicas da sua família, a ponto de ter uma esposa e filhos abençoados. E prósperos ao redor da mesa, cheio de, está implícito, fartura, prosperidade, que é o que o Salmo promete àquele que teme ao Senhor. Portanto, essa ligação para mim é muito clara, de que o trabalho ele existe para servir a sua família. E existe para suprir as necessidades básicas. E temos que perguntar, Lucas, quais são as necessidades básicas? Bom, em Mateus 6, verso 31, Jesus diz assim, portanto, não se preocupem dizendo, o que vamos comer, o que vamos beber, ou o que vamos vestir, pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam delas. Para Jesus, e aqui dentro do contexto, tá? Que eu não vou entrar nos detalhes, mas se você ler em casa, você pode ver. Dentro do contexto, Jesus deixa claro que as necessidades básicas do ser humano é o que comer, o que vestir. E o ano passado, naquela série que nós pregamos, eu não vou lembrar agora em qual das pregações que eu disse, eu acrescentei, não baseado nesse texto, mas em outras passagens da Bíblia, que as 3 necessidades básicas é o que comer, o que vestir e onde dormir. Que é a habitação, que é a casa, onde morar, onde passar a noite. Então essas são as necessidades básicas do ser humano, né? Jesus, tanto que o ponto de Jesus é que, primeiro, o Pai Celestial sabe que vocês precisam dessas coisas, que elas são o mínimo para a sobrevivência humana, e de que Jesus diz, não se preocupem, porque o Pai de vocês o nosso Pai Celestial, ele vai prover para vocês essas coisas. Em Provérbios tem uma oração interessante. Provérbios capítulo 30, versos 7 a 9. Olha o que diz. 2 coisas peço que me dês antes que eu morra. Mantém longe de mim a falsidade e a mentira. Não me dês nem pobreza, nem riqueza.
Dá-me apenas o alimento necessário. Senão, tendo demais, eu te negaria e te deixaria. E diria, quem é o Senhor? Se eu ficasse pobre, poderia vir a roubar, desonrando assim o nome do meu Deus. Olha o que esse autor de Provérbios aqui olha a oração que ele faz ao Senhor. Deus, mantém longe de mim a falsidade e a mentira. E a segunda coisa que ele pede, não me dê nem pobreza e nem riqueza. Dá-me apenas o alimento necessário. Dá-me apenas as minhas necessidades. Supre apenas as minhas necessidades básicas. E aí ele diz, por que eu não quero nem riqueza nem pobreza? Ele diz, porque se o Senhor me der riqueza, eu tendo demais, eu posso cair na tentação de te negar e te abandonar. E virar para o Senhor e dizer, quem é o Senhor? Ou em outras palavras e baseado em outras passagens da Bíblia. Eu posso achar que é a força do meu braço quem me deu tudo aquilo. Aí ele diz, mas se eu também ficar pobre, eu posso vir a roubar, desonrando assim o seu nome. Portanto, o autor de Provérbios, ele pede a Deus que Deus simplesmente supra as suas necessidades básicas. Ou seja, aqui está uma oração onde ele não pede nem riqueza e nem pobreza. Ele simplesmente pede a Deus que supra as suas necessidades básicas. E por que eu estou falando de trabalho aqui? Irmãos, porque é óbvio. Desde os períodos bíblicos, qual é a recompensa pelo trabalho? Qual é o fruto do trabalho? É o dinheiro. Por mais que, por exemplo, no período bíblico, a moeda, o dinheiro era diferente, eram denários, né? Eram talentos, mas hoje em dia o princípio permanece o mesmo. Você que trabalha fechado, você sabe que quando você trabalha o mês inteiro e chega quinto dia útil, o que você espera? Você espera a recompensa financeira pelo seu trabalho. Né? Então, falar de trabalho, irmãos, é falar de dinheiro, porque esse é o ciclo. Você trabalha, você ganha dinheiro pelo seu trabalho e usa esse dinheiro para servir a sua família. Não é isso que a gente faz? Nós trabalhamos, ganhamos a recompensa, na sua grande maioria, por meio de dinheiro, e então o que nós devemos fazer? Pegar esse dinheiro e usá-lo para servir a nossa família. Portanto, resumindo, qual é o lugar do dinheiro na nossa vida? O lugar do dinheiro na nossa vida é o de servo. Dinheiro existe para suprir as necessidades básicas e servir a sua família de modo geral. O que está dentro desse servir de modo geral? Ah, preciso comprar um remédio. Você vai lá e compra. O aluguel, eu moro de aluguel. Com o que eu pago meu aluguel para que eu tenha aquela casa para morar? É com dinheiro. Então, servir de modo geral a sua família, né? Então eu disse que o dinheiro ele serve como um servo, ele existe para servir. Esse é o lugar do dinheiro. Esse deve ser o lugar do dinheiro na sua vida e na vida da sua família. Agora eu pontuei 3 outras coisas pelas quais o dinheiro não existe. Primeiro ponto, o dinheiro não existe para ser meramente acumulado. E aqui eu vou entrar num ponto em que, lembra que eu disse que o advogado falou que diferenças no modo de usar o dinheiro também geram atritos no casamento? E isso é óbvio para todos nós, né? Esses pontos agora nos ajudam a solucionar esses problemas. Primeiro, o dinheiro não existe para ser meramente acumulado. A Bíblia nos ensina que o dinheiro não existe para ser meramente acumulado. A Bíblia nos diz que é loucura apenas acumular dinheiro. É loucura. Jesus contou uma parábola onde ele ensina que é loucura, é tolice, simplesmente querer ir acumulando. E isso eu digo para as pessoas que são excessivamente controladas, o que a gente costuma chamar de mão de vaca, dá tchau com a mão fechada. Ou seja, simplesmente quer guardar. Jesus contou a seguinte parábola. A terra de certo homem rico produziu muito bem. Ele pensou consigo mesmo, o que vou fazer? Não tenho onde armazenar minha colheita. Então disse, já sei o que vou fazer. Vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores, e ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo, você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Contudo, Deus lhe disse, insensato, em outras traduções, louco, essa mesma noite a sua vida será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Aí Jesus conclui, assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus.
Através dessa parábola, Jesus condena aqueles que, a exemplo do homem da parábola, simplesmente achava que ele tinha que ir acumulando as suas riquezas e os seus bens. E, irmãos, eu sei que naquela época os frutos, né, eram safras, era colheita, era milho, vamos dizer assim, várias outras coisas e bens materiais. Mas normalmente hoje nós raramente guardamos bens materiais, a não ser através de um lote, através de uma casa e tudo mais. Mas normalmente nós guardamos dinheiro. Nós guardamos dinheiro. Por isso que a aplicação para nós é essa. Dinheiro, irmãos, não existe para simplesmente ser acumulado. Nós não podemos pegar o dinheiro que nós ganhamos com o suor do nosso trabalho e achar que o propósito dele é a gente ir colocando na conta no banco, ou, não sei se alguém ainda faz isso, enfiando dentro do colchão e ir simplesmente acumulando. Até porque, em Mateus 6, verso 19, Jesus diz outra coisa. Olha o que Jesus diz. Não acumulem para vocês tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões roubam e furtam. Como eu disse, naquela época, os bens, os tesouros eram físicos, né? Era em espécie de colheita, era em espécie de outros tipos de materiais, enfim. E Jesus diz, por que também é loucura simplesmente acumular? Porque Jesus diz, porque a traça e a ferrugem corrói, porque ladrão rouba. Portanto, dinheiro, irmãos, eles não existem, a prosperidade, o fruto do trabalho nessa vida não existe apenas para ser acumulado. Ah, Lucas, mas hoje nós guardamos no banco. Irmãos, sem entrar em méritos de teoria da conspiração, mas se der um problema, seu dinheiro já era. Quem hoje, você já viu aquele pessoal que, não, vamos investir em Bitcoin. Aí do nada o trem cai, o trem rebaixa, né? Então, existem sim outras formas dessa aplicação hoje em dia. De que, eu estou guardando, então eu estou seguro. Não, pode acontecer uma situação do seu dinheiro simplesmente ir embora. Amém? E outro ponto. Então, é loucura simplesmente acumular dinheiro. Outro ponto, Deus quer que desfrutemos do fruto do nosso trabalho. Deus, irmãos, Deus quer e Ele ensina na sua palavra que Ele deseja e Ele espera que você desfrute do trabalho das suas mãos. Ou seja, que você pegue o fruto do seu trabalho, que é o dinheiro, e use ele para desfrutar da vida. Olha o que Eclesiastes capítulo 3, verso 22 diz. Por isso concluí que não há nada melhor para o homem do que desfrutar do teu trabalho, porque esta é a sua recompensa. Pois quem poderá fazê-lo ver o que acontecerá depois de morto? Olha o que Eclesiastes está dizendo. Salomão diz que concluiu que não há nada melhor para o homem do que desfrutar do seu trabalho. Ou seja, é pegar o fruto do seu trabalho e desfrutar dele, irmãos. Qual seria a nossa aplicação hoje? É você pegar o seu dinheiro e ir tirar férias com a sua família. É você pegar o seu dinheiro e poder sair uma noite para fazer lanche na rua. São várias as aplicações, eu não preciso entrar em vários detalhes, que você pode muito bem fazer as associações. Deus deseja, e em Eclesiastes, Salomão, inclusive, vai dizer que isso é dom de Deus. Poder desfrutar do trabalho das suas mãos é dom de Deus. Só que isso está em oposição àqueles que simplesmente querem acumular. Amém? Então, Deus não quer que você simplesmente acumule e guarde dinheiro. Deus quer que você pegue esse dinheiro e use ele para desfrutar com a sua família desse trabalho das suas mãos. Irmãos, às vezes, vou dizer para vocês, e todos aqui que não são abastados podem dizer, às vezes é refrigerador, vou usar essa palavra, traz um alívio para nós, às vezes até mesmo retardar uma conta para poder ir comer uma pizza com a família. Retardar uma conta, às vezes deixar uma conta ali que não vai render muitos juros, para poder ir fazer um passeio com a família, porque nós precisamos disso. Nós precisamos disso. Eclesiastes capítulo 4, verso 8, olha o que ele diz também. Havia um homem totalmente solitário, não tinha filho nem irmão, trabalhava sem parar. Contudo, os seus olhos não se satisfaziam com a sua riqueza. Ele sequer perguntava, para quem estou trabalhando tanto? E por que razão deixo de me divertir? Isso também é absurdo. É um trabalho muito ingrato. Salomão fala de um homem que trabalhava demais, não tinha família, e que ele ficou rico por causa disso, mas aquela riqueza não trouxe satisfação para ele. E aí Salomão diz, ele nem sequer perguntava, para quem estou trabalhando tanto?
Ou seja, por qual motivo? Eu trabalho tanto sem parar, estou vendo aqui a riqueza, minha conta está com mais de 6 dígitos, mas para quê? Para que serve no final das contas? Porque ele diz, eu nem me divirto, eu não tenho família, nem me divirto, para que eu estou trabalhando? E Salomão diz, isso é absurdo, é um trabalho muito ingrato. Em Eclesiastes capítulo 10, verso 19, diz assim, o banquete é feito para divertir, e o vinho torna a vida alegre, mas tudo isso se paga com dinheiro. Então olha que Eclesiastes também diz, o banquete é feito para divertir. Irmãos, Natal está chegando. O que normalmente a gente faz no Natal? A gente, normalmente, famílias um pouco mais unidas, faz um banquete na casa de alguém. Para quê? Para reunir a família e divertir. Tem muitas famílias que fazem bingo no Natal, ou seja, criam oportunidades para se divertir. O vinho torna a vida alegre, ou seja, tem muita gente que ao redor de uma garrafa de vinho se descontrai, se diverte e tudo mais. Mas olha o detalhe que eu quero chamar a sua atenção. É que o verso continua dizendo assim, mas tudo isso se paga com dinheiro. Ou seja, o banquete que gera diversão, o vinho que traz alegria, é pago com dinheiro. Porque para isso serve o dinheiro, irmãos. Esse é o ponto aqui. O dinheiro serve, irmãos, para que nós desfrutemos da vida. E nós, por isso que é loucura, simplesmente ir acumulando. Porque você vai guardando, é mão de vaca, dá tchau com a mão fechada e não usa o dinheiro para desfrutar, para se divertir, para se alegrar, para dar um banquete, para desfrutar daquilo com a sua família. E segundo a palavra de Deus, isso é loucura, isso é um absurdo. Amém? Isso é um absurdo. Segunda razão, dinheiro não existe apenas para comprar coisas, porque aqui também tem o outro lado, né? Se existe aqueles mão de vaca que não gasta para nada, de outro lado existem aqueles que são extravagantes, que, vamos dizer assim, o dinheiro entra, o pagamento cai no 5º dia útil, né? No 6º dia útil já não tem mais nada. Né? Já não tem mais nada. Por quê? Porque sai comprando as coisas, sai gastando sem controle. E a Bíblia também condena isso. A Bíblia diz que é tolice gastar sem controle. Provérbios 21, 17 diz assim, quem ama os prazeres passará necessidades. Quem se apega aos grandes banquetes e aos melhores vinhos acabará na pobreza. Quem ama os prazeres passará necessidade. Quem se apega a grandes banquetes e aos melhores vinhos acabará na pobreza. Parece o oposto de Eclesiastes, né? Que diz que o banquete é para se divertir, o vinho torna a vida alegre e tudo isso é pago com dinheiro. Aí Provérbios vem e diz que quem ama os prazeres passará necessidade, quem se apega a grandes banquetes e aos melhores vinhos acabará na pobreza. Por quê, irmãos? Uma coisa, esses dois versos não estão em oposição, tá? É porque Eclesiastes fala de que o banquete para a diversão e a vida e o vinho que alegra é pago com dinheiro. E Provérbios 21 está condenando aquele que sabe disso, mas gasta sem controle, sabe? Ele todo dia quer dar um banquete, todo dia quer tomar vinho, e aí vai embora o dinheiro. E aí Provérbios está dizendo, vai passar necessidade, vai ficar na pobreza. O que esse provérbio está condenando? O gastar sem controle. O se entregar de forma excessiva aos prazeres da vida, aos banquetes e ao vinho. O verso 20 de Provérbios 21 diz assim, o sábio economiza e tem sempre bastante comida e dinheiro em sua casa. Mas o tolo gasta todo o seu dinheiro assim que o recebe. Percebe como que Provérbios 21 está condenando o gastar sem controle? Por quê? Porque a Bíblia diz que é uma tolice gastar sem controle. Segunda coisa, não levaremos nada dessa vida. Por que a gente não pode usar o dinheiro apenas para comprar coisas? Porque, irmãos, nada que a gente comprar e nem mesmo o dinheiro nós vamos levar dessa vida. Eclesiastes 5,15 diz assim, o homem sai nu do ventre da sua mãe e como vem assim vai. De todo o trabalho em que se esforçou, nada levará consigo. 1 Timóteo 6, 6 e 7, Paulo, exortando ricos, ele diz assim, de fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro. Aí olha o verso 7. Pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. Por isso, tendo o que comer e com o que vestir-nos, estejamos com isso satisfeitos. Percebe como que Paulo, condenando os ricos, né, condenando os pecados daqueles ricos, pelo contexto, ele diz assim, olha, nós não trouxemos nada e não vamos levar nada. Por isso,
tendo o que comer e o que vestir, estejamos contentes. Nós não precisamos ficar loucos atrás de dinheiro. Por quê? Porque nós não vamos levar nada, irmãos. Por isso que é também tolice a gente gastar demais em querer comprar. Sabe o consumismo que tem tudo hoje? Né? Você tem um celular, eles já lançam outro, você fala, eu preciso daquele. Não, você não precisa. O gastar sem controle, irmãos, também é um pecado. Também é tolice e é gastar o dinheiro de modo errado. Por quê? Porque nós não levaremos nada. E como o texto de Eclesiastes diz, depois que a gente morrer, para quem que vai ficar? E por que é importante? Por que eu estou falando disso? Porque eu disse para vocês que o advogado lá disso, Luiz Fernando mesmo, né? Ele disse que não é apenas crise financeira que gera conflitos no casamento. A forma de gastar o dinheiro também gera conflito. Uns são mais mão de vaca, e eu combati isso para vocês, mostrando que nós temos que usar o dinheiro para desfrutar da vida, mas outros gastam excessivamente. E também a Bíblia condena isso, dizendo que se você gasta excessivamente, você vai passar necessidade. E outra razão é que nós não vamos levar nada. Para que ter 100 pares de sapato? Né? Você não precisa dos 100 pares de sapato. E você não vai levar 100 pares de sapato quando você morrer. Portanto, não gaste de forma excessiva. Terceira coisa pelo qual o dinheiro não existe. O dinheiro, então eu já falei de que o dinheiro não existe apenas para ser acumulado. Eu disse que o dinheiro não existe apenas para comprar coisas. E terceiro, o dinheiro não existe para ser idolatrado. Eu não vou gastar muito tempo nesse ponto, porque naquela série de fevereiro de 2021, a nossa série sobre como vamos falar de dinheiro, a quarta pregação, o tema é dinheiro, amor, confiança e serviço. Tem no nosso canal do YouTube, onde eu falei sobre isso, a idolatria do dinheiro. Né? Mas vou só usar 3 versículos para pontuar isso. Então, o dinheiro também não existe para ser idolatrado. Hebreus 13, verso 5, diz assim a palavra de Deus: conservem-se livres do amor ao dinheiro. E esse amor aqui, eu vou te mostrar pelos outros versículos, é um amor de idolatria. É um amor que te leva a não usar o dinheiro para te servir, mas você passa a servir o dinheiro. Amém? Você passa a servir o dinheiro. Mateus 6,24, Jesus dizendo: ninguém pode servir a 2 senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Aí olha o que ele diz: vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. Portanto, Jesus diz que é possível você desenvolver um amor excessivo ao dinheiro, que você passa não a ele te servir, mas você servir a ele. Você faz o que o dinheiro quer, você trabalha, você define a sua carga horária porque é o que o dinheiro vai definir, vai exigir de você. Você não usa o dinheiro para servir a sua família, para suprir as necessidades da sua família, mas você é que serve ao dinheiro, você se torna escravo do dinheiro. Colossenses 3,5, Paulo diz assim, façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. O que todo cristão que se converteu e nasceu de novo tem que fazer morrer, porque isso pertence à natureza terrena, pecaminosa, depravada, dominada pelo pecado? Aí ele vai dar uma lista: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus, e aí ele vai dizer, e ganância, vírgula, e ele diz que é idolatria. Então Paulo diz que a ganância, a avareza, ou seja, aquela atitude de querer segurar, de não querer gastar, Paulo diz isso é idolatria. Por que tem muitos que é mão de vaca e não gasta e não usa nem para suprir as necessidades, nem para servir a sua família, nem para desfrutar da vida? Paulo diz, porque ele é ganancioso. E Paulo diz, a ganância, a avareza é idolatria. Ou seja, em outras palavras, tem muitos que não usam o dinheiro para servir a sua família, para gastar com os prazeres da vida de modo controlado, lembre-se sempre, porque ele ama o dinheiro, porque ele idolatra o dinheiro. Ele não gasta o dinheiro e vai só acumulando porque não é o dinheiro que o serve, mas é ele quem serve o dinheiro. Por isso tem uma música muito boa, Amor para Recomeçar, do Frejá, que uma das estrofes da canção diz assim: eu desejo que você ganhe dinheiro, pois é preciso viver também. A gente sabe que não tem como viver sem dinheiro. Aí ele diz, e que você diga a ele, pelo menos uma vez, quem é mesmo o dono de quem.
Esse trecho é muito bom. Olha o que ele diz: desejo que você ganhe dinheiro. Eu desejo que você ganhe dinheiro. Deus quer que você prospere também. Porque é preciso viver bem, né? O dinheiro, como eu pontuei aqui, ele serve para servir a sua família. Então precisamos de dinheiro. E o homem abençoado pelo Senhor, segundo o Salmo 128, vai comer do fruto do trabalho das suas mãos, vai ser feliz e vai ser próspero. Mas aí ele diz, mas que você diga a ele, por dinheiro, pelo menos uma vez, quem que é dono de quem. Que você vire para o dinheiro e diga, eu sou seu dono e não você é meu dono. Porque se você fizer isso, irmãos, você vai... É o primeiro passo para você aprender a usar o dinheiro de forma correta. Porque aí você não vai nem segurar demais e nem gastar demais. E muito menos idolatrá-lo. Amém? Então esse foi primeira razão, o primeiro grande ensinamento bíblico é o dinheiro, ele serve, ele é uma ferramenta para suprir as necessidades básicas da sua família e servir a sua família de modo geral. Segundo grande ensinamento, e esse vou ser mais conciso nele. Segundo, planejamento financeiro começa antes do casamento. Planejamento financeiro começa antes do casamento. Provérbios 24, 27 diz assim: termine primeiro o seu trabalho a céu aberto. Deixe pronto a sua lavoura. Depois constitua a família. Uma outra tradução diz assim: cuide primeiro dos seus negócios. Defina sua situação financeira. E depois comece a construir sua casa e formar sua família. Em outras palavras, a Bíblia e a sabedoria bíblica nos ensina de que devemos ter planejamento financeiro. E esse planejamento financeiro não começa no dia seguinte ao seu casamento. É sábio começar o planejamento financeiro antes de se casar. Lembra a ordem da criação? Trabalho, depois casamento. Nessa série eu já preguei sobre pense bem, planeje bem, case-se bem. Eu não vou lembrar qual que é essa pregação dessa série, mas está lá, eu li esse verso. E eu disse, se você é solteiro, já comece a planejar financeiramente para o seu casamento. Por quê? Porque a Bíblia nos ensina, e Provérbios, a sabedoria de Deus está dizendo, primeiro, faça o planejamento financeiro, se controle financeiramente, para depois pensar em casamento e constituir família. Por quê? Porque é importante, irmão. Jesus ensinou um princípio parecido. Em Lucas 14, 28, sem entrar no contexto aqui, mas se aplica a esse assunto, dos versos 28 a 30, Jesus diz assim: qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço, para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois, se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão dele, dizendo, este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Olha Jesus dizendo, tem um outro contexto, mas é um exemplo que Jesus usou dentro de um outro contexto. Ele estava falando sobre o custo para segui-lo, mas ele usa um exemplo financeiro. Ele diz, qual é o homem que antes de construir uma torre, não senta primeiro, faz os cálculos para ver se vai ter dinheiro, não só de começar, mas para ir até o fim. Porque ele diz, porque se você começar e não conseguir terminar, muitos vão olhar e vão rir de você, porque você começou e não terminou. Eu não sei você, mas eu acho, o meu cérebro sempre acha estranho quando eu passo numa rua e eu vejo uma obra que começou e não terminou. E às vezes que já está há anos parada. Tem prédios na nossa cidade que os tijolos já estão todos mofados. Às vezes a impressão é até que bater um vento vai desmoronar tudo, né? Por quê, irmãos? Você também fica olhando para o prédio e fica pensando, às vezes ali, quase que numa coisa de criança, por qual motivo será que começaram e não terminaram? Jesus está dizendo que um dos motivos é falta de dinheiro. Por isso que Jesus diz, não é sábio fazer isso. E por isso, irmãos, juntamente com Provérbios, planejamento financeiro começa antes do casamento. Até porque se você já é casado, você sabe como que custa casar. Amém? Quem casou sabe. Principalmente se você quiser fazer uma grande festa para os seus familiares e amigos. Gasta, irmãos, gasta. Eu e a minha esposa julgamos que gastamos pouco com o nosso casamento, mas gastamos mais de 10 mil. Então assim, né? Para se casar, exige um custo. Para continuar casado, quem é casado sabe que também é um grande custo financeiro. Quando vem os filhos, então, Jeová Jiré, o Deus provedor, porque os gastos só aumentam. E glória a Deus por isso, né? Agora, só um ponto interessante nessa questão do planejamento começa antes.
Isso não significa que você tem que construir um império primeiro para só depois casar. Eu não estou dizendo que o pensamento, primeiro eu tenho que estudar, trabalhar, conquistar tudo e só depois eu penso em casamento. Isso é errado. Eu também já mostrei isso na pregação A Desonra do Casamento. Ou acho que é a terceira pregação dessa série. Mostrei que jogar o casamento para a última coisa da vida, como se fosse só ali, o finalzinho, a cereja do bolo, é um pecado. Porque essa não é a vontade de Deus. Portanto, eu não estou falando que você tem que fazer a sua vida primeiro para depois pensar em casamento. O ponto da palavra de Deus, a sabedoria da palavra de Deus é que você não vai deixar para depois, mas você também não vai fazer de forma precipitada. Você vai entender que exige se preparar antes e depois, para permanecer casado, exige um planejamento e um controle financeiro. O ponto é, lembre-se e leve a sério o fato de que se casar e edificar um casamento exige um planejamento e um controle financeiro sólido. Amém? Exige. Não só para casar, mas para permanecer casado. Provérbios 21:5 diz assim, olha como é que ilustra bem. Os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Em outras palavras, o que a Bíblia está defendendo é você fazer um planejamento bem elaborado. Porque isso vai te dar tranquilidade para se casar, tanto que aqui eu já disse para vocês, nós vamos fazer casamento só com uma preparação de 1 ano, por 2 motivos. Primeiro, porque toda essa série futuramente vai se tornar o curso de noivos da nossa igreja, né? E vai durar 1 ano, nós não vamos casar ninguém sem esse curso de noivos durar 1 ano, onde nós vamos ensinar tudo que temos visto nessa série. E a segunda razão é porque quem já casou e planejou, por exemplo, eu e minha esposa fizemos uma loucura de planejar em só 3 meses, meu Deus, foi misericórdia de Deus que deu certo no final das contas. Se você já casou, você sabe que 1 ano deveria ser o mínimo de planejamento para você casar. Amém? Então, o que a Bíblia está defendendo é esse planejamento, é você levar a sério de que é preciso você planejar. De que nem casar e nem permanecer casado pode ser assim, vamos ver no que dá. A gente vai fazendo uns bicos por aí. Não, não é assim que funciona. Amém? E o terceiro e último ponto, eu vou torcer para dar tempo de tratar aqui. Qualquer coisa, vocês me dão aí uns 5 minutos a mais. Hein? E aí entramos, então, o que a Bíblia defende é você planejar. Amém, irmãos? É planejar. Só para finalizar o ponto, tem solteiros que ainda não arrumou serviço, ou ele é até de certo sentido irresponsável, fica pulando de galho em galho no serviço, né? Não guarda nem R$1 por mês, e olha que ele tem o benefício de ainda morar com os pais, ou seja, por mais que ele possa dizer, mas eu ajudo meus pais nas contas, mas você não paga todas as contas. Então você tem condições de parte do seu salário, se você já trabalha, já ir guardando. Então, só que tem solteiros que não têm essa responsabilidade. Eu conheço vários que o salário dele é só para pagar o carro, pôr gasolina no carro e para curtir com os amigos no final de semana, né? E ele acha que quando aparecer a pessoa e ele quiser casar, tudo vai correr bem. Então não é isso que a Bíblia ensina. Por isso nós vamos para o terceiro e grande ensinamento da palavra de Deus. Então, o dinheiro ele é uma ferramenta para suprir as necessidades básicas e serviço à família. Segundo o grande ensinamento, a Bíblia te encoraja, te ensina e diz que é sábio você planejar, não só fazer um planejamento ainda solteiro antes de se casar, como ela te encoraja, como consequência também dos 2 primeiros, a ter um controle financeiro, né? E nós caímos no terceiro grande ensinamento da Bíblia. A Bíblia alerta muito sobre os problemas que o dinheiro pode gerar na nossa vida. Ou seja, a Bíblia nos ensina que o dinheiro pode gerar vários problemas. Então vamos a alguns deles aqui. 2 problemas e 2 ensinamentos bíblicos. Primeiro, evite ao máximo empréstimos. A Bíblia ensina isso. Evite ao máximo empréstimos. Provérbios 22:7 diz assim: o rico domina sobre o pobre. Quem toma emprestado é escravo de quem empresta. Olha como que Provérbios é forte. Quem toma emprestado de alguém se torna escravo
daquele que empresta. Por quê? Porque no período bíblico, se você não pagasse suas dívidas, você poderia ser, vamos dizer assim, você poderia passar a ter que servir, e a Bíblia, nesse sentido, ela tem diferença da escravidão obrigatória, né, contra a vontade da pessoa. Por exemplo, o que nós tivemos na história do Brasil, a escravidão dos negros, né, vindos da África. Então isso é uma escravidão que a Bíblia trata, mas também existe na história bíblica, e isso é que muitos não entendem, é que existia uma espécie de servidão na Bíblia que não era por imposição, ela era um acordo. E qual que era uma das coisas que gerava essa servidão? Você pegava emprestado de alguém, contraía essa dívida e não conseguia pagar. O que era um acordo na época? Você passava a servir essa pessoa como pagamento da sua dívida. Por isso que Provérbios diz que quem toma emprestado se torna escravo daquele que empresta. É claro que hoje em dia isso não se aplica necessariamente dessa forma. Você não vai ter que servir a pessoa, mas olha a aplicação para os nossos dias. Você sabe que, seja banco, pessoa ou empresa, se você deve, essa empresa, banco, o que for, elas têm o poder de ir à justiça e exigir que o seu nome seja negativado. Ou, em outras palavras, entre no famoso Serasa e você, se já teve o nome no Serasa, sabe que você se torna limitado e, em muitos casos, você quase que não pode fazer muitas coisas. Por quê? Porque o seu nome está negativado. Então, de certo sentido, a pessoa a quem você deve controla sim a sua vida. Porque você com o nome negativado, porque aquela pessoa exigiu lá diante da justiça, eu não estou nem entrando no mérito aqui se ela tem razão ou não, porque às vezes de fato tem razão que a pessoa não paga, né? Mas o ponto geral que eu estou dizendo é que você de fato, de certo sentido, se tornou escravo daquela pessoa. Porque você não vai poder fazer várias outras coisas na sua vida, né? Você vai ter o seu nome sujo na praça, vai deixar de fazer muita coisa, porque você está devendo àquela pessoa. Então, de certo sentido, você é sim escravo daquela pessoa. Por isso que Provérbios 22:1 diz assim, ó, mais vale o bom nome do que as muitas riquezas. Provérbios, inclusive, diz que é melhor você ter um bom nome do que ter muita riqueza. Então, às vezes, evite ao máximo o empréstimo. Por quê? Porque se você não der conta de pagar, o seu nome vai ser sujo, o seu nome vai entrar no Serasa, e aí, Provérbios diz, às vezes é melhor você deixar de ter uma coisa para manter o seu nome, né, do que você pegar emprestado, não dar conta de pagar e ter que acabar sendo levado à justiça. Por isso que, em Mateus capítulo 5, Jesus estava falando sobre perdão, mas ele usa um exemplo financeiro. Olha o que ele diz no verso 25 a 26. Entre em acordo depressa com seu adversário, que pretende levá-lo ao tribunal. Faça isso enquanto ainda estiver com ele a caminho, pois ao contrário, ele poderá entregá-lo ao juiz, o juiz ao guarda, e você será jogado na prisão. E eu lhe garanto que você não sairá de lá enquanto não pagar o último centavo. Jesus, inclusive, usa um exemplo financeiro para falar sobre o perdão. E esse exemplo financeiro é verdade. Jesus diz, entra em acordo depressa com o seu adversário, aquele que você deve, antes dele levar você ao tribunal. Porque se ele levar você ao tribunal, o juiz vai entregar você ao guarda e você vai ser preso e vai ter que, não vai sair de lá até pagar o último centavo. E como eu disse para você, isso ainda hoje acontece. Embora seja de outras formas, a partir da justiça, do Serasa e etc. e tal. Alerta que isso não significa que é pecado pegar empréstimo. Amém? Vou repetir. Isso não significa que é pecado pegar empréstimo. Tanto que, ou até mesmo emprestar para alguém. Tanto que a Bíblia, eu não coloquei isso nessa pregação, porque eu achei desnecessário, mas eu vou citar. A Bíblia, Deus dá várias instruções para o seu povo, Deus dá regras para o seu povo de como emprestar para alguém. Hein? Deus dá regra. Quando você for emprestar, segue esses parâmetros. Não cobra juros abusivos. Deus fala isso na sua santa palavra. E no Antigo Testamento, também não vou citar o texto, mas quem interessar eu posso mandar depois. O Antigo Testamento diz que é uma bênção você ter para emprestar aos outros e não ter que pedir emprestado. Então, não é pecado por si só pegar empréstimo. Qual que é o ponto do ensinamento bíblico?
Saiba e leve a sério as consequências de você pegar um empréstimo e não conseguir pagar. Esse é o ponto da Bíblia. Evite ao máximo, por quê? Porque você tem que se lembrar de que você pegar um empréstimo e não dar conta de pagar tem várias consequências. Amém? Esse é o ponto da palavra de Deus. Segundo, evite ao máximo ser fiador dos outros. Provérbios 17:18 diz assim: o homem sem juízo, com um aperto de mãos, se compromete e se torna fiador do seu próximo. Provérbios está dizendo que é falta de juízo você se comprometer e se tornar fiador do seu próximo. Provérbios 6, capítulo 6, versos 1 a 5 diz assim: meu filho, se você serviu de fiador do seu próximo, se com um aperto de mão empenhou-se por um estranho e caiu na armadilha das palavras que você mesmo disse, está prisioneiro do que falou, ou seja, o compromisso de ser o fiador da pessoa. Então, meu filho, uma vez que você caiu nas mãos do seu próximo, vá e humilhe-se, insista, incomode o seu próximo. Não se entregue ao sono, não procure descansar. Livre-se como a gazela se livra do caçador, como a ave do laço que a pode prender. Ou seja, o provérbio está dizendo, não seja fiador, mas você se tornou fiador, se comprometeu, então não descanse enquanto você não se livrar disso. Novamente, um outro alerta. Isso não significa que você não deve ser fiador de alguém de jeito nenhum, ou em hipótese alguma. A Bíblia não está dizendo que é proibido você ser fiador. Qual que é o ponto novamente? Tome cuidado em quem você confia a ponto de se tornar o fiador. Porque se a pessoa não pagar, você vai ter que pagar. E a gente sabe que é isso. Né? A gente sabe que é isso. E por que eu digo que não significa que de modo nenhum você pode ser fiador? Porque nós sabemos, irmãos, que hoje quase todo contrato exige um fiador. E nós precisamos de pessoas de confiança para ser fiador. E de pessoas que confiem na gente. Por exemplo, o meu contrato de aluguel, eu precisei de 2 fiadores. E o que é o fiador? De fato, é a pessoa que está dizendo, se ele não pagar, eu vou pagar. Né? Então eu tenho 2 fiadores no meu contrato de aluguel. E louvo a Deus pela vida deles que confiaram, né, e ainda confiam de estar lá como fiadores meus. Qual que é o ponto? O ponto é você tomar cuidado a quem você se torna fiador. Provérbios 11:15 deixa isso claro. Ó. Quem fica por fiador de um estranho acaba tendo um problema. Mas o que foge de ser fiador está seguro. O ponto é de um estranho, é quem você não confia. Portanto, você não é proibido de ser fiador de alguém. Às vezes você vai ter uma pessoa de confiança que vai precisar de um fiador. E você vai ser ele. O ponto é você tomar muito cuidado. Porque eu não sei você, mas às vezes a gente tem até mesmo parentes familiares, né, que a gente não pode confiar. A gente tem que virar, eu te amo demais, meu parente querido, mas não. Nisso daí não. Amém? Outro ensinamento bíblico, pague suas contas ou dívidas. Salmo 37, verso 21. Os ímpios tomam emprestado e não devolvem. E eu vou aplicar aqui a comprar e não pagar. A Bíblia está dizendo que é uma atitude de ímpio, não de um justo, não de alguém que serve ao Senhor e anda nos seus caminhos. Comprar ou pegar emprestado e não pagar. Então não faça isso. Romanos 13, 7 e 8, Deus deixa isso muito claro. Deem a cada um que lhe é devido. Se imposto, imposto. O crente paga imposto, tá, irmãos? Se tributo, tributo. Se temor, temor. Se honra, honra. Verso 8. Não devam nada a ninguém, a não ser o amor de uns pelos outros. Então a Bíblia nos encoraja que é atitude de ímpio comprar e não pagar, pegar emprestado e não devolver. E às vezes ficar devendo. Tanto que no Novo Testamento está dizendo, não deva nada a ninguém a não ser o amor. Novamente, isso não significa... Na verdade, o ponto que eu deixei claro aqui é o seguinte. Algo que eu ouvi uma vez e eu concordo, e eu acho que a palavra de Deus nesses versos, a gente pode concluir isso. Contas até o dia do vencimento, irmãos, é compromisso. Amém? Eu acho que sim. Eu comprei ou passei no meu crédito. Até a data do vencimento da minha fatura, não é dívida, é compromisso. Amém? Eu passei, eu tenho até esse dia para pagar. Igual, até o dia 10 de todo mês, eu tenho um compromisso de pagar o meu aluguel. Passou da data e eu ainda não paguei, aí se torna uma dívida. Amém? Porque saiu fora da acordo. Então, lembre-se sempre, por isso que eu disse, o ponto é, pague suas contas ou dívidas. Que, se você fez o compromisso, você tem até o dia tal, pague.
Amém? Pague. Agora, passou, virou dívida. Trabalhe e se esforce para que você pague essas dívidas, porque essa é a postura do Filho de Deus. Outro ensinamento, trabalhe para deixar herança para os seus netos. A Bíblia nos encoraja a isso. Provérbios, me dê mais 10 minutos aí. Provérbios 13, 22 diz assim: o homem bom deixa herança aos seus filhos, o homem bom deixa herança aos filhos dos seus filhos. Ou seja, Provérbios 13, 22 está dizendo que o homem bom ele deixa herança para os seus netos. Provérbios 19, 14 diz assim: a casa e os bens vêm como herança dos pais, mas a esposa sensata vem do Senhor. Isso não significa que você tem que deixar uma fortuna para os seus filhos e para os seus netos. Amém? Isso não significa que, então eu tenho que fazer fortuna para deixar para os meus filhos e para os meus netos. Não, o ensinamento bíblico não é isso. Qual que é o ponto do princípio bíblico e do ensinamento bíblico aqui? É o seguinte: trabalhe e mantenha um planejamento e um controle financeiro que evite você sofrer com dívidas em vida e deixar dívidas para o seu cônjuge e para os seus filhos quando morrer. Esse é o ponto da Bíblia. O que é deixar herança para os filhos dos seus filhos? É você ser uma pessoa que tem planejamento financeiro e controle financeiro e sabe lidar com dinheiro a ponto de, em vida, você não vai se embolar em dívidas. Amém? E quando você morrer, seja você ou seu cônjuge que falecer primeiro, vocês não vão deixar dívidas, seja para o seu cônjuge que vai permanecer vivo ou para os seus filhos. Você vai deixar ali, vamos dizer assim, ainda que seja só um carro, ainda que seja só sua casa, ou ainda que seja não ter dívida nenhuma. Amém? Esse é o ponto da palavra de Deus. E nós sabemos que no casamento, no regime de comunhão parcial de bens, o mais comum no Brasil, tanto os bens quanto as dívidas adquiridas é comum dos cônjuges. Amém? É comum dos cônjuges. Portanto, que você possa ter um controle financeiro, um planejamento a ponto de você deixar herança, né, para os filhos dos seus filhos e não deixar dívida. Eu ouvi sobre um pastor, a filha dele me falou isso, que quando ele morreu, quando o pai dela morreu, um testemunho muito bonito, sabe? Quando o pai dela morreu, até as documentações, tudo certinho para o velório, para o enterro e tudo mais, ele deixou tudo no jeito. Uma das últimas coisas dele antes de partir, ele virou para ela e disse: na gaveta tal do meu escritório vai estar toda a documentação no jeito, vocês não vão ter problema com nada. Eis aí um homem de Deus, eis aí um homem bom, como diz Provérbios, que pensa em tudo, né, irmãos? Porque, irmãos, vamos encarar a realidade. Chega uma fase da nossa vida e que a gente sabe que a gente está mais perto de partir. Então, que a nossa vida inteira, a gente chega a esse ponto de que eu estou prestes eu acho que agora o Senhor vai me chamar. Você não precisa ficar louco para deixar tudo no jeito. Que a sua vida inteira seja construída e seja trabalhada para que naqueles momentos finais já esteja tudo no jeito. Amém? Esse é o princípio sábio da palavra de Deus. Se dinheiro é de fato relevante para o cuidado e edificação do casamento, devemos levá-lo a sério. Amém? O pastor Léo Stocks, naquele livro O Homem Exemplar, eu acho que é nele mesmo. Não, acho que é no Remanescente. Ele diz que nós deveríamos tratar o dinheiro como uma granada, acho que é isso. Ou seja, tratar com cuidado porque é algo que tem um potencial enorme de fazer grandes estragos na nossa vida. Acho que é esse exemplo mesmo que ele diz, mas deu para ilustrar. E eu finalizo dizendo como isso nos aponta para o Evangelho. Como o assunto de dinheiro nos aponta para o Evangelho, irmãos? Eu tenho dito nessa série, e por isso é importante você ouvir todas as pregações, eu tenho dito nessa série que, até porque não tem como eu ficar sempre relembrando tudo, né? Apesar de eu ser uma pessoa que eu gosto disso, de relembrar pontos importantes, nós temos visto nessa série que Cristo chama a sua igreja de sua noiva. A igreja de Cristo, a comunhão dos crentes, os crentes juntos, eles são noiva de Cristo. E nós temos visto na palavra de Deus que Cristo, ele ama a sua noiva, ele deu a sua vida pela sua noiva e ele cuida, está nesse exato momento cuidando da sua noiva. Efésios capítulo 5 fala disso. Cristo ama a sua noiva, ele deu a sua vida pela sua noiva e ele está nesse exato momento cuidando dela, limpando ela, sabe? Preparando ela, essa é a linguagem bíblica, preparando ela em todos os detalhes para o encontro com ele
final e eterno no dia da sua segunda vinda. E parte desse cuidado é um cuidado financeiro. Hebreus 13, verso 5, eu até citei esse texto, mas eu vou dizer a parte B dele agora. Olha o que o autor diz. Conservem-se livres do amor ao dinheiro e contentem-se com o que vocês têm. Percebe que o assunto é finanças, né? Aí ele diz, por quê? Porque Deus mesmo disse, nunca o deixarei e nunca o abandonarei. O autor de Hebreus está dizendo, por que nós cristãos devemos ficar livres do amor ao dinheiro? Por que nós não podemos idolatrar o dinheiro ou nos tornar escravos do dinheiro? E o outro ponto, por que nós podemos e devemos nos contentar com o que nós temos? Aí ele diz, porque Deus disse, eu nunca te deixarei e nunca te abandonarei. Olha a promessa que o autor lembra. O autor está dizendo que na promessa que Deus faz para o seu povo de que eu nunca vou te deixar e nunca vou te abandonar, está incluído os cuidados financeiros. Percebe a ligação? E é por isso que o autor diz, vocês não precisam idolatrar o dinheiro, vocês não precisam amar o dinheiro, e devem e podem se contentar com o que têm. Por quê? Porque Deus está cuidando de vocês. Na verdade, Jesus também já havia dito isso em Mateus 6, nessa passagem que eu li, quando ele falou, não se preocupem com o que vão comer, com o que vão vestir, porque é os pagãos, aqueles que não têm Deus, que ficam nessa preocupação excessiva com essas coisas. Aí ele diz, o Pai Celestial sabe que vocês precisam dessas coisas. E o texto todo vai dizer que Deus vai prover essas coisas. Aquele texto famoso, busque em primeiro lugar o reino de Deus e essas coisas básicas o Senhor vai acrescentar. Portanto, irmãos, como isso nos aponta para o Evangelho? Irmãos, nós temos como igreja um noivo que prometeu cuidar de nós. E esse cuidado inclui suprir todas as nossas necessidades básicas. Né? Em outras palavras, o noivo que é Cristo, que nós temos, nós cristãos, a igreja temos, é um noivo que parte do seu cuidado envolve suprir a nós as necessidades básicas dessa vida, dos cuidados que precisamos nessa vida. Por isso que nós cristãos podemos confiar e descansar nessas promessas. E eu finalizo com o último texto. O apóstolo Paulo, confiando nesse noivo, olha o que ele diz. Aprendi a estar satisfeito com o que tenho. Sei o que é estar necessitado e sei também o que é ter mais do que preciso. Aprendi o segredo de me sentir contente em todo lugar e em qualquer situação. Quer esteja alimentado ou com fome, quer tenha muito ou tenha pouco. Aí olha o que ele diz. Com a força que Cristo me dá, posso enfrentar qualquer situação. Esse é aquele versículo. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Essa frase está entrando dentro de um contexto de finanças, onde Paulo diz, olha, eu aprendi a estar contente. Eu aprendi a ter muito e aprendi a ter pouco. Aprendi a me adaptar a qualquer situação. E qual que é o meu segredo, Filipenses? É que eu tudo posso naquele que me fortalece. É que eu tenho um Cristo, eu tenho um noivo que me fortalece, está comigo, não me desampara, independente da situação em que eu esteja. Que você, cristão, confiando nesse noivo e nesse Cristo, tendo muito ou tendo pouco, que você confie de que Ele vai cuidar de você, de que Ele está cuidando de você. Amém? Fique de pé. E as aplicações resumidas para nos ajudar a praticar essa pregação. Aos solteiros e não casados. Primeiro, planejamento e controle financeiro começa antes do casamento. Portanto, planeje bem e, se possível, comece amanhã. Amém? Segundo, pratique as lições que vimos hoje para que você esteja preparado para casar quando for a hora. Que você já tenha esses princípios de controle da palavra de Deus para que quando aparecer a pessoa certa, você já esteja num ponto de vamos só aumentar um pouco o planejamento, mas eu já tenho trabalhado para isso. Terceiro e último lugar, assim como Paulo, que era solteiro e confiava em todas as situações naquele que o fortalecia, que você faça o mesmo. Se você crê no Evangelho, você faz parte da noiva de Cristo, que é a igreja. E Cristo cuida da sua noiva. Cristo cuida e continuará cuidando de você. Aos casados, em primeiro lugar, faça do dinheiro um servo para te ajudar a cuidar e suprir as necessidades da sua família. Segundo lugar, pratique as lições que vimos hoje para que os problemas financeiros não afetem o seu casamento e a sua família. E terceiro e último lugar, que vocês cônjuges casados
que assim como a igreja que confia no noivo aprende a estar contente em todas as situações, que vocês permaneçam juntos na abundância do dinheiro e na falta dele, confiando juntos naquele que os fortalece e prometeu cuidar de vocês em todas as situações. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te glorificamos, Senhor, pela tua santa palavra. Obrigado porque a tua palavra nos instrui e nos ensina em todas as áreas da nossa vida, Senhor. Obrigado pela sabedoria da tua palavra, que teu Espírito nos ensine a colocar em prática, Senhor, tudo que nós vimos aqui nessa noite, de forma resumida. Deus, que as implicações disso, teu Espírito também possa trazer ao coração de cada cristão e de cada um que vai ouvir essa pregação. E que possamos colocá-la em prática, para a glória do Senhor, por obediência ao Senhor, para cuidado do nosso casamento, para cuidado da nossa família, Senhor. Confiando, acima de tudo, na abundância e na pobreza, seja na riqueza ou na pobreza. Em qualquer situação, como o apóstolo Paulo disse, confiando de que nós, a igreja de Cristo, temos um noivo que prometeu e cumpre todas as suas promessas. E ele prometeu e cumpre a promessa de cuidar de nós nas nossas necessidades básicas. Possamos confiar e descansar nisso e levar isso para a prática do nosso casamento. Nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês. Ide-vos em paz, que o Senhor os acompanhe, que vocês ponham em prática a palavra do Senhor.